Bom, aqui nessa questão, vamos relembrar um pouquinho o que é uma grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional? Né, então, esse problema aqui é um problema típico, né, que envolve matemática, envolvendo a grandeza, né, o que é grandeza diretamente e inversamente proporcional. O que diz aqui a questão? Ele fala o seguinte: imagine que você e a sua família estão planejando uma viagem para visitar parentes em uma cidade que fica a 300 quilômetros de distância. Então, a gente sabe aqui, né, claramente, ele nos deu aqui a distância entre as duas cidades. Vocês decidem que vão de carro, né? Existem algumas variáveis que você precisa considerar, como a velocidade do carro e o tempo de viagem, né? Então, aqui ele me dá duas grandezas, né? No caso, velocidade e o tempo de viagem, tá? Bom, sabendo disso, ele fala o seguinte: a primeira coisa que vocês discutem é a velocidade média que o carro deve manter durante a viagem. Sabemos que quanto maior a velocidade, menor será o tempo de viagem. Então, tá vendo? Esse probleminha aqui, a gente, por exemplo, pode já associar essas duas grandezas, né? Então, sabemos que quando maior a velocidade, menor será o tempo de viagem. Então, claramente, se uma coisa aumenta e a outra diminui, essas coisas são diretamente ou inversamente proporcional. A gente diz em matemática que elas são grandezas inversamente proporcionais. E eu posso até escrever isso aqui que ele acabou de falar, né. Então, eu sei que a velocidade, ela vai depender do quê? Da distância percorrida, né, e do tempo. Mas o tempo, eu sei que vai ficar embaixo da divisão. E por que que eu sei que o tempo fica embaixo da divisão, né? Por quê? Porque ele falou que quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo gasto, porque eu sei que são grandezas inversamente proporcionais. Toda vez que eu tiver uma relação assim de, né, grandezas variáveis, que se uma aumenta, a outra diminui, significa que é uma divisão e essa outra variável vai estar lá embaixo, tá? Bom, e aí a gente vai colocar o que aqui em cima? A distância, né? Então, é a famosa ΔS, que no caso é deslocamento, né? Que é a distância percorrida aí pelo objeto, tá? Então, a gente sabe da física, por exemplo, que essa aqui no caso é a fórmula da velocidade, velocidade média. Mas o que me chama a atenção, o que eu quero que vocês prestem atenção, não é tanto a fórmula da física, mas a relação matemática que envolve aqui as variáveis, tá? Então, velocidade depende da distância e depende do tempo. Então, quanto menos tempo eu percorro uma distância x, quer dizer que eu estou mais rápido. Quanto maior o tempo para percorrer uma distância x, significa que eu estou mais lento, né? É essa brincadeira que indica, no caso, velocidade. E é o que ele diz aqui também no problema, né? Ele continua aqui, ó. Isso significa que a velocidade e o tempo de viagem são grandezas inversamente proporcionais. Sabendo disso, analise as afirmações abaixo e marque V nas verdadeiras e F aqui no caso nas falsas, tá? Então vamos ver uma por uma, o que que diz aqui? O primeiro romano ele fala o seguinte: se vocês viajarem a uma velocidade média de 60 quilômetros por hora, o tempo de viagem será de 5 horas. O que significa 60 quilômetros por hora? Vamos escrever isso só para você perceber. Então, aqui no primeiro romano ele fala que a velocidade do carro, aqui no caso, foi de 60 quilômetros a cada hora, tá? Isso significa quilômetros por hora. Isso significa que a cada hora ele anda quanto? Ele anda 60 quilômetros, né? Essa relação, isso se ele mantiver a mesma velocidade em todo o trajeto, tá? Então, 60 quilômetros por hora. Ele falou que o tempo de viagem foi de 5 horas. Ora, se é de 5 horas, então, se ele anda 60 quilômetros a cada hora, em 5 horas, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, né? 60 vezes quanto? Vezes 5, que vai dar quanto? 60 vezes 5, isso vai dar 300 km, né? 300 quilômetros. Bateu, né? Porque ele fala que a distância entre as duas cidades é de 300 quilômetros no caso. Então, primeiro romano aqui no caso tá correto. Vamos ver o segundo romano? Bom, segundo romano ele fala o quê? Se aumentarmos a velocidade, né? Se aumentarem a velocidade para 75 quilômetros por hora, o tempo de viagem será de 4 horas? Vamos ver? Mesma lógica, tá? Então, ó, se ele vai com 75 quilômetros a cada hora, né? Ou seja, a cada hora ele anda 75 quilômetros. Em 4 horas vai ter andado quanto?
É só multiplicar, né? 4 vezes quanto? 75. Se eu fizer a mesma brincadeira, 4 vezes 75 vai dar quanto? 300 também, tá certo, né? Então, 300 quilômetros aqui no caso foi a distância percorrida aí em 4 horas. Terceiro romano, vamos ver? O que que fala aqui o terceiro romano? Ele fala que a viagem durará 3 horas se vocês viajarem a uma velocidade média de 100 quilômetros por hora. Então vamos lá? Mesma lógica, 100 quilômetros a cada hora. Então, se a cada hora ele anda 100 quilômetros, em 3 horas o que que eu faço? Ué, eu multiplico de novo, né? O 100 vezes quanto? Vezes o 3, que vai dar quanto? Isso vai dar também 300 quilômetros de distância, tá certo? Né? Porque a cada hora ele anda 100 quilômetros, em 3 horas é 3 vezes 100, que vai dar 300. Então a distância se manteve constante, tá? Quarto romano, o que que ele diz aqui no quarto romano e último? Aqui no quarto romano ele fala: se a viagem for de 80 quilômetros por hora, então, mesma brincadeira, né? Aqui no caso, 80 quilômetros a cada hora, quanto que ele vai ter percorrido? Durante 375 minutos. Aí a sacanagem com você é que ele não está em hora, né? Ele colocou isso aqui em minutos só para te ferrar um pouquinho, mas não tem problema, você é macaco velho, vocês. Você sabe que uma hora tem quanto? Você sabe que uma hora tem 60 minutos. Vamos fazer aqui em cima, só para você relembrar isso aqui. Uma hora tem quanto? Uma hora tem 60 minutos. Para você descobrir quantas horas tem, é só fazer regra de 3, né? 375 minutos vão ter quantas horas? X, né? Multiplicando isso aqui em x, né? Vai ficar x vezes 60, fica 60x. 375 vezes 1 é 375, qualquer coisa multiplicado por 1 é ele mesmo. Portanto, o x aqui no caso vai ficar como, né? 375 dividido por quanto? Por 60? Bom, então dividindo 375 dividido por 60, isso vai dar 6,25 horas, né? Então, se aqui a velocidade está em horas, o tempo também tem que estar em horas. Então, mesma lógica que a gente está usando aqui, 80 quilômetros a cada hora. Então, em 6,25 horas, multiplicado por 80, vai dar quanto de distância aí percorrida aqui no caso? Isso vai dar exatamente 500 quilômetros, tá? Então, a distância se manteve constante? Não, né? A distância não foi 500 quilômetros, foi apenas de 300 quilômetros, né? Então, está errado aqui no caso, o quarto romano, né? Então, o primeiro romano aqui a gente coloca como certo, o segundo romano está certo, o terceiro romano está certo, o quarto romano está errado, né? Falso. Então, qual a alternativa aqui dessa brincadeira? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso é a alternativa C de cavalo. Bacana? É isso.